gente sempre imagina guardar a lei como uma série de coisas que a gente faz, como uma série de coisas que a gente tem que performar. E quando Jesus veio a essa terra e ele ensinou os seus discípulos, ele mostrou que a lei está para além daquilo que a gente faz externamente, que a lei ela precisa ser interior, ela precisa nascer e viver dentro do nosso coração. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Amar ao próximo como a si mesmo é a base das coisas, é o fundamento das coisas. E o reino dele vai ser construído a partir desse amor, a partir desse fundamento, a partir dessa base. Portanto, o amor ele não é a linha de chegada. O amor é a linha de partida. É só o amor, é só o amor. E a questão que Jesus vai colocar que é difícil, que é a mais difícil, é basicamente dizer que a gente precisa exceder esse amor, que a gente precisa ir para além desse amor, para além do amar ao próximo como a si mesmo. Sim, vai descer. E esse amar além de amar ao próximo como a nós mesmos é amar os nossos inimigos, é amar as pessoas que nos perseguem, é amar as pessoas que nos odeiam, que nos oprimem, que nos machucam, é amar as pessoas que querem até nos matar. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor. E pessoas machucadas, a gente aprende, né? Pessoas machucadas machucam. Mas quem segue a Cristo e é machucado, não devolve mais machucado, devolve amor. E o desafio é construir uma comunidade que é fundamentada no amor, mas que é construída também sobre esse amor. Uma comunidade para pessoas machucadas que estão dispostas a amar aqueles que machucaram. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, sim vai descer. Bom, nós seguimos com a série Exclusão e Abraço, onde o pastor Edson Nunes vem falando as diversas formas em que o ser humano se comporta. Formas de exclusão, formas de inclusão. Formas que o ser humano tem que abandonar, que naturalmente acabam excluindo as pessoas. E que comparadas com a personalidade, com a forma com que Deus se comporta, são totalmente diferentes. Eu queria comentar com vocês sobre uma música que eu gosto muito, de um autor que é o Arnaldo Antunes, uma música de 1990 chamada Volte para o Seu Lar. É uma música que fala de exclusão, uma música no ponto de vista de pessoas oprimidas. Pessoas oprimidas, mas que negam a influência daqueles que querem ajudá-los. Então essa música ela fala: aqui nessa casa eu não quero a sua boa educação. Aqui nessa tribo eu não quero a sua religião, eu não quero a sua catequização. Aqui nesse barco eu não quero a sua direção. Mesmo em falta de comida, mesmo em falta de perspectiva, esses povos, essas pessoas negam a essa ajuda, porque, na verdade, essa ajuda significa opressão, significa você tem que mudar o seu jeito de ser. Você tem que abandonar as suas crenças, porque aí sim, quando você for parecido comigo, aí sim eu vou te ajudar. Essa é a história, né, dos povos indígenas e de povos originários que foram tão oprimidos e tiveram que abandonar suas culturas. Então isso me fez pensar um pouco de como nós nos comportamos ao tentar ajudar pessoas. Será que nesse momento de ajudar pessoas, a gente primeiro pensa que essa pessoa tem que se adaptar a mim? Ela tem que ficar mais parecida, ela tem que acreditar no que eu acredito, aí sim eu vou ajudá-la. Ou aí sim eu estou ajudando.
Ou, na verdade, quando a gente fala aqui de inclusão, a gente fala de amor, a gente deve receber as pessoas como elas estão. Esse é um dos princípios aqui da comunidade. Eu não vou te perguntar de onde você veio, nem para onde você vai. Mas eu me interesso em como você está e do que você precisa. É isso que nós acreditamos aqui, a individualidade. Cada um tem a sua vida com Deus, cada um tem a sua crença, cada um tem os seus planos. Agora nós estamos aqui para receber as pessoas, para não julgar, para não medir as pessoas pelo que elas fazem, para elas mesmas ou pelos outros, mas para buscar essa visão que Deus tem de nós, que é do seu amor infinito, independente dos nossos erros, das nossas atitudes. Queria fazer uma oração aqui com vocês. Senhor que estás nos céus, muito obrigado por mais esse sábado. Muito obrigado por mais essa oportunidade de refletir sobre a inclusão, refletir sobre todo o exemplo que Cristo nos deixou. Peço, Pai, que esteja conosco em mais esse dia, que abençoe a nossa programação. Amém. De eternidade em eternidade. Grande é o nome do Senhor, digno de honra, de glória. O nome dele merece exaltação, merece a honra e a glória. Vamos todos louvar ao nome daquele que tudo fez e dizer que de eternidade em eternidade seja exaltado na beleza da sua santidade, Senhor. De eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, seja exaltado, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno
Digno é o Cordeiro. Nós cantamos sobre a dignidade daquele que tudo fez, que deve ser adorado na beleza da sua santidade. E continuaremos cantando que digno é o Cordeiro que foi morto, que está sentado sobre o trono e que reina sobre essa igreja, sobre a minha e a sua vida. E o que dá sentido a esse lugar, ao que fazemos aqui, é a certeza de que Ele deve ser honrado e glorificado eternamente. Amém? Digno é o Cordeiro, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O Senhor é santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome de Jesus Cristo tem poder na minha e na sua vida. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força.
Todo-Poderoso. Um dia voltará a essa terra. Enquanto isso eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. É aquele que nos trouxe até aqui, que nos trouxe para uma obra maior do que aquela que nós somos capazes de compreender. E o que me trouxe até aqui, um dia, até essa comunidade, que são pessoas que não é esse lugar, não é esse espaço, não é esse teatro, não é uma igreja, são pessoas, é onde o reino de Deus é celebrado, onde as pessoas se reúnem. O que me trouxe aqui foi o sentido de acolhimento, de que Deus usa pessoas para me resgatar, para me trazer de volta. Deus me trouxe de volta para os braços dele através de pessoas. Estranhamente, por um motivo que eu e você não somos capazes de compreender. Deus escolheu fazer uma obra na terra usando pessoas como eu e como você. Eu estava conversando sobre isso com o Renato ali antes de entrar. E é muito, muito impressionante como Deus é misericordioso ao usar pessoas como nós. E eu quero dizer para você que um dia se sentiu esquecido, deixado para trás, que um dia sentiu que não tinha lugar para você. Queria dizer que esse lugar aqui é seu. É seu porque nós não queremos fazer perguntas a você. Porque nós estamos reunidos aqui em uma só voz, em um só espírito. Porque nós acreditamos que aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa, que as nossas diferenças. Então ouça bem o que eu vou dizer. A sua dor foi vista. Você foi alcançado. Você foi encontrado lá na estrada, igual o filho pródigo. Porque eu também fui. E hoje Deus encontrou você. Você chegou aqui. Eu preciso te dizer uma coisa. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Essa igreja canta para você. Saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Invisível nas ruas e bares onde vai,
Eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Obrigado, Senhor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós, todos nós, um dia fomos encontrados por Ti. Obrigado porque esse encontro não terminou, mas ele continua acontecendo constantemente, diariamente. E vai continuar acontecendo até que Cristo volte a essa terra. Por isso hoje, agora, Senhor, através do Teu Espírito, encontre cada coração, cada mente. Faça morada em nós, nos transforme, a Tua imagem, a Tua semelhança. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Tudo bem com vocês? Bom sábado, muito bom receber vocês aqui no Teatro All, Shopping Pátio, Higienópolis. Legal que você escolheu, decidiu vir passar esses momentos aqui com a gente. Tá mais friozinho, tô até de blazer. Daqui a pouco eu vou começar a suar, mas tá mais friozinho, o tempo esfriou em São Paulo. A gente ainda tá finalzinho de abril, início de maio. E a gente já sabe que daqui para frente vai esfriar. Então, se você puder, se você lembrar, seria muito legal que você decidisse participar e ajudar o Instituto Sementes. O Instituto Sementes desenvolve um trabalho muito legal com as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Então, se você puder e quiser, por favor, contribua para que a gente continue fazendo esse trabalho. Porque se você está passando frio, as pessoas que estão na rua com certeza estão passando mais frio. Então, lembra disso aí, se puder, durante a semana, contribua. A gente está na série Exclusão e Abraço, uma série baseada no livro, baseada livremente, tá? No livro Exclusão e Abraço do Miroslav Volf. E eu acho que essas duas últimas séries têm sido bem difíceis, porque são temas bem espinhosos e complicados e desafiam a gente em vários níveis, né? E eu quero retomar um texto que a gente trabalhou semana passada e a partir dele a gente construir essa jornada de hoje, né? Marcos, capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim: durante uma refeição na casa de Levi Mateus, publicano, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores?
E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. E tem várias dinâmicas importantes aqui acontecendo. Uma delas que eu acho curiosa, isso acontece em todos os evangelhos, em toda a história de Jesus Cristo. Tem sempre pecadores. Jesus, vez ou outra, fala, vai, não peques mais. Jesus, vez ou outra, diz, os seus pecados estão perdoados. Então tem muito essa imagem dos pecadores, mas em nenhum momento Jesus aparece fazendo uma listinha, dizendo, olha, isso é pecado, aquilo é pecado, aquele outro é pecado, não sei o que lá e tal, esse pecado aqui é assim, esse pecado aqui é assado e tal. Tem meio uma generalização que Jesus vai fazendo. E sim, em vários momentos Jesus, como nesse texto e em outros textos, Jesus ele combate a ideia que as pessoas tinham de pecado e a ideia que as pessoas criaram de pecado e os pecados que as pessoas começaram a dizer que eram pecados. Então Jesus muitas vezes vai dizer assim, olha, isso daqui que vocês estão falando que é pecado não é pecado. Olha, isso daqui que vocês estão dizendo que é pecado não é pecado. E Jesus ele vai destruindo essas hierarquias ou essas nomenclaturas que as pessoas começam a dar para aquilo que é pecado e para aquilo que não é pecado. Então Jesus vai desafiar essa lógica daquilo que é pecado e não é pecado, instituída pelas pessoas religiosas da época dele. Ele vai desafiar isso constantemente. E não vai ficar fazendo listinha do que é, do que não é e assim por diante. Agora, quando a gente percebe, principalmente no Sermão do Monte e depois em várias parábolas de Cristo que a gente já trabalhou aqui, a gente vai perceber que existe uma coisa que é muito cara para Cristo, que é muito importante para Cristo, que é a ideia do amor. E parece que essa ideia do pecado, do desamor, é uma ideia muito forte. Né? E não é só amar todas as pessoas, é amar inclusive os seus inimigos, amar inclusive as pessoas que perseguem você. É uma coisa muito forte. Quando você lê o livro os livros do Miroslav Volf, tem 2 específicos, um ainda não foi traduzido, o outro é Exclusão e Abraço. O Miroslav é um teólogo croata que foi torturado nas guerras dos Balcãs, ali nas guerras de independência ali da Sérvia, da Croácia, etc. Ele foi torturado pelo exército sérvio, né? E ele fala desse desafio dele de amar o torturador, né? Então é muito pesada a maneira como ele constrói esse raciocínio dessa máxima de Cristo de amar, inclusive, as pessoas que nos fazem mal, né? E parece que tem uma dinâmica na Bíblia curiosa usando uma expressão que acho que a maior parte de quem cresceu num ambiente religioso conhece, né? Que é o 70 vezes 7, né? Aquela expressãozinha 70 vezes 7. E ela liga 2 textos muito interessantes, que é Gênesis capítulo 4, que a gente trabalhou semana passada, e Mateus capítulo 18. E em Gênesis capítulo 4, depois que Caim é expulso, então, do seu ambiente ali familiar, ele vai para uma terra distante, e aí Deus o protege com aquela marca, e a gente falou isso semana passada. E aí, então, Caim vai ter filhos, Caim vai ter descendência. E um dos filhos de Caim chama Lameque. E Lameque é um poeta, mas é um poeta interessante, porque ele chama as esposas dele, ele é o primeiro que casa com 2, e ele chama as esposas dele e faz um poema muito interessante. O poema dele é basicamente o seguinte, olha, se alguém me esbarrar em mim, eu mato. E está em forma de poema, o que é muito curioso. Se alguém esbarrar em mim, eu mato. Deus disse que se mexerem com Caim, ele vai punir 7 vezes mais. Eu digo que se mexerem comigo, vai ser 70 vezes 7. Ou seja, eu sou muito pior do que Deus. Mexeu comigo, eu passo. Esse é o esquema de Lameque. Violência, ele responde com violência. Esbarrou nele, ele mata. Com ele não tem perdão. E se acontecer 70 vezes 7 de alguém esbarrar nele, ele vai matar 490 pessoas. É isso, né? 490. 70 vezes 7. Ele vai matar 490. É isso. Esse é o Caim. Já no Novo Testamento, Jesus trabalha de uma outra maneira. Porque no meio de uma discussão sobre perdão, sobre quem fez o mal, quem não fez o mal, sobre ofensa, Jesus responde uma pergunta que os discípulos fazem, vai assim, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar as ofensas das pessoas? Jesus diz, até 70 vezes 7. Então parece que tem uma lógica, a lógica da descendência de Caim e a lógica de Cristo. Na lógica da descendência de Caim, violência se responde com violência. Exclusão se responde com exclusão.
E na lógica de Cristo, violência e exclusão se respondem com perdão. Então há a ideia de pecado, há a ideia de perdão, mas há essa ideia de Cristo de que todo o tipo de pecador recebe perdão ao encontrá-lo e ao se relacionar com ele. E aí talvez aonde isso fique mais claro e mais latente é em uma parábola que a gente conhece muito bem, que é a parábola famosa do filho pródigo. Essa parábola está lá em Lucas, no capítulo 15. E eu quero começar lendo o contexto da parábola, porque ele tem muito a ver com o contexto de Marcos, capítulo 2. Diz lá, Lucas, capítulo 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe e come com eles. Então é interessante. Novamente, Jesus se reúne com publicanos e pecadores. Parece que os dois andavam juntos, né? Os publicanos e os pecadores. Mas, novamente, a gente não sabe que tipo de pecados são esses. Que pecados são esses? Quem são esses pecadores? Qual é o tipo de pecado que esses pecadores cometem? A gente não sabe. Mas o texto diz publicanos e pecadores. Jesus se reúne com eles, Jesus está comendo com eles. E, novamente, os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, eles olham e falam assim, pô, esse cara come com publicanos e pecadores. Esse cara, esse rabino que está ensinando a Torá, ele não se importa com o nome dele e ele senta para comer com publicanos e pecadores. Ele anda com pessoas questionáveis. Ele não zela pela santidade dele, ele se mancha se relacionando com pecadores. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida em resposta a esse comentário de que ele comia com pecadores. Conta a parábola da moeda perdida e depois conta a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E é sempre bom a gente reler, porque algumas coisinhas às vezes passam desapercebidas, né? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim, Jesus continuou dizendo, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no e vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esse filho mais novo pede a herança. Pede a parte que ele tinha direito das posses do pai. Como vocês já ouviram nessa parábola, esse filho basicamente está pedindo a parte dele enquanto o pai ainda está vivo. E o texto é curioso porque, obviamente, o filho está, de uma certa maneira, matando o pai, porque o texto ele tem uma sequência que é muito pesada. Ele não só pede a herança e a parte dele, de tudo que o pai tinha, como ele pega tudo isso em bens, em posses, em moedas, em dinheiro. Diz o texto que logo depois que ele pega a parte dele em dinheiro da herança, ele reúne tudo que ele tinha e ele vai para uma terra distante.
O que esse filho está fazendo não é só pedir dinheiro para o pai. Esse filho está rompendo todos os laços familiares que unem a sua família. Ele não só mata o pai, como ele reúne tudo que ele tinha para que não fique vestígio da existência dele naquela casa. E ele não vai para a cidade vizinha, ele vai para uma terra distante, para não ser achado. Para que as pessoas não soubessem de quem ele era filho. Para que as pessoas não relacionassem quem ele era com a família dele. Para que ele e a família dele se tornassem partes realmente distintas e separadas. Esse filho exclui a família dele da vida dele. Por livre e espontânea vontade, esse filho exclui toda a família dele da vida dele. Pode ser que talvez Jesus pudesse ter contado a história falando de alguma coisa que aconteceu com aquele filho. O pai fez alguma coisa, ou a mãe fez alguma coisa, ou o irmão mais velho fez alguma coisa. Ou ele podia até ter descrito como aquele filho mais novo, né, o caçula, tinha uns olhinhos assim amorosos, né, do filho caçula. Sabe como é que o filho caçula funciona, né? O filho caçula, tem um monte de coisas que você não deixa o mais velho fazer, mas quando o caçula pede, com aqueles olhinhos assim, aí geralmente o coração da mãe primeiro e depois do pai derrete, né? Você imagina o pai, o filho mais novo vem com aqueles olhos, pai, me dá a herança. Aí o pai olha, o filho caçula geralmente é o gato de botas do desenho, né? Faz aquele olhinho assim, aí o pai, pega aí, filho. Aí o filho pega tudo, mas não pegou só o dinheiro. O pai não sabia. Não pegou só o dinheiro, ele foi no armário dele, ele tirou todas as roupas. Pegou tudo que ele tinha, os livros, botou tudo numa mochila, numa malinha de mão e vazou por uma terra muito distante. Eu não quero mais saber de vocês. Eu não quero que vocês saibam de mim também. Acabou. Vazou completamente. Acabou o nosso relacionamento. O filho mais novo rompe o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com a propriedade da família, com o nome da família. E aí diz o texto bíblico que ele vai gastar tudo que o pai dele deu para ele, como parte da herança, que ele tinha direito. E a palavra usada aqui, a palavra assotos, ela tem a ver com irresponsabilidade. E eu gosto da tradução que o André Churraqui, um tradutor do Antigo e do Novo Testamento, ele dá, que ele fala assim, ele viveu como louco. Sabe o maluco que vive como se não houvesse amanhã? Eu vou comprar um Audi. Pô, mas você não tem dinheiro. Dane-se, vou comprar o Audi. Audi é caro, né? Meu salário não dá para pagar o aluguel onde eu moro. Não tem problema. Vou fazer mesmo assim. Sabe o indivíduo que não está nem aí para essa questão financeira? É um menino. Esse é o contexto. É que tem uma maldade que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que acontece depois na narrativa. E ele gasta tudo. Mas o texto diz que em determinado momento ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra que ele tem pai. Ele lembra que ele tem mãe. Ele lembra que ele tem uma família. Ele lembra que o pai dele tem propriedades. E aqui a gente percebe que esse pai não era uma pessoa ruim, porque o filho lembra como o pai tratava bem os servos dele. Lembra como o pai pagava direitinho, dava o salário, 13º, as férias, tudo direitinho. O pai era honesto, o pai era justo, e tratava bem todo mundo que trabalhava para ele. E o filho, com fome, decide voltar para a casa do pai. O motivo dele decidir voltar não é o melhor motivo. Ele cai em si quando ele tem fome. Ele cai em si, ele lembra que ele tem família quando ele não tem mais nada. E ele fala, bom, como é que eu vou fazer, né, para ser recebido de volta? Porque eu matei minha família. Figuradamente, eu matei minha família, acabou. Eles não sabem o que aconteceu e agora eu gastei tudo. E ele chega então e pensa para ele mesmo, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um servo na tua casa. E ele pensa isso e ele decide voltar.
E aí diz o texto bíblico que quando ele estava lá longe, no horizonte, o pai o vê. O pai sai correndo. O pai o abraça e o pai beija. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou. Porque o pai já estava olhando lá no fundo, o pai, movido de compaixão, olhando ele lá no fundo, no horizonte. O pai vê o vulto, o pai sai correndo. E antes que o filho diga qualquer coisa, o filho é abraçado, o filho é beijado. E aí depois de ser abraçado, depois de ser beijado, o filho fala: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que o filho continue para dizer, me trata como um servo, o pai fala, cala a boca, moleque. Galera, traz aí a roupa, traz o anel, traz a sandália aí, pô, manda matar o novilho, traz o pessoal da música, vamos fazer um churrasco. Porque o meu filho que estava morto, reviveu. É interessante porque a frase pequei contra ti, pequei contra o céu aparece 2 vezes. Já não sou digno de ser chamado teu filho, aparece 2 vezes. Ele pensando para ele e depois ele anunciando para o pai. Mas antes que ele dissesse a frase para o pai já o abraça e o beija. E depois que ele diz a frase para o pai, reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o erro dele, a motivação péssima, ruim, mas não importa, reconheceu o pecado, reconheceu o erro, o pai o restitui como filho automaticamente, depois de o haver abraçado e beijado, sem que ele nada dissesse. E aí faz uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Continua a história. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Festa na casa, churrasco, o irmão mais velho chega. O irmão que foi excluído da vida do irmão mais novo, o irmão mais velho que foi excluído da vida do irmão mais novo. Vê a festa, fica sabendo da volta do irmão mais novo e fica irado. E o sentimento de ira dele é um sentimento justo. Quem excluiu a família da vida foi o irmão mais novo. Quem disse não quero mais saber de vocês foi o irmão mais novo. Quem rompeu os laços foi o irmão mais novo. Com que direito ele volta? E com que direito o pai restabelece os vínculos e os laços sem falar com o irmão que foi machucado também? Com a mãe que provavelmente foi machucada e ferida também? E é interessante porque a história toda é construída em cima desses meu pai, meu filho, meu irmão, teu irmão. E aqui tem 2 coisas que o filho mais velho faz. Primeira, ele diz, esse teu filho não é o irmão mais dele. Ah, ele me excluiu? Ele foi embora? Ele levou parte da nossa herança? Ele fez? Eu vou fazer também. Você se excluiu? Agora eu te excluo. Não quero você mais parte da minha vida. Você quis sair?
não volta mais. Não volta mais. Acabou. E o segundo ele passa a criar um clima desfavorável para o filho mais novo. Né? Ele gastou todo o teu dinheiro com prostitutas. Onde é que está isso na história? Que ele gastou com prostitutas? Como é que ele sabia com que o irmão mais novo gastou dinheiro? Ele não sabia. Mas ele quis jogar mais lenha na fogueira. Ele quis aumentar a culpa do irmão mais novo. Isso é um negócio engraçado, porque no meio religioso a gente sempre faz a encenação dessa parábola, né? E a gente sempre pinta o filho pródigo bebendo, transando com várias mulheres, indo em orgias, etc. e tal, mas o texto só diz que ele foi péssimo administrador do dinheiro. Então a gente já joga, né, os nossos pecados para cima do outro, né? Você imagina, vai ver que o irmão mais velho pensava em gastar o dinheiro com prostituta, mas tinha medo. E na cabeça dele, se ele saísse da casa do pai, com o dinheiro que o irmão mais novo saiu, o que ele ia fazer? Gastar com prostituta. Olha a projeção, né? E tentando jogar o pai contra o irmão mais novo. Ele quer justiça. O irmão mais velho quer justiça. Diz lá, Deuteronômio capítulo 21, que se um filho se tornar rebelde, se voltar contra seus pais, ele deve ser levado para os pais, para a porta da cidade, o caso deve ser exposto, e se ele for considerado pelos anciãos da cidade culpado, esse filho rebelde deve morrer apedrejado. E é muito provavelmente isso que o irmão mais velho está pensando. Pai, esse menino é louco. Ele é rebelde, ele matou a gente, ele levou o nosso dinheiro, ele gastou tudo. Você perguntou para ele onde é que está o dinheiro? Você perguntou para ele o que ele fez? Pai, ele não merece estar na nossa família. Ele não é digno. E aqui é interessante porque, apesar do irmão dizer eu não sou digno, o outro diz, eles concordam, você não é digno mesmo. Os dois irmãos concordam nisso, porque eles funcionam na mesma lógica, que é a lógica do mérito. O irmão mais novo diz assim, olha, eu tenho direito à herança. É minha por direito. Eu quero. A lógica do mérito, do direito. E quando ele volta, ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele quer direcionar as ações do pai, me trata como um servo. Tudo baseado em mérito. E o irmão mais velho também funciona assim. Baseado no mérito. Olha o que ele fez. Ele não é digno. Olha o que eu faço. Eu sou digno. Apesar de comportamentos completamente distintos, os dois funcionam na mesma lógica, que é a lógica do mérito. E ao mesmo tempo que o irmão mais novo matou o pai, rompeu completamente com o pai, abandonou o pai e a família, o irmão mais velho está dizendo para o pai, você é injusto, você está errado, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas nas duas histórias, na história do irmão mais velho e na história do irmão mais novo, o pai é o centro. E aqui é muito interessante uma dinâmica do entrar e sair. Porque quando o irmão mais novo vai, ele sai, o pai não vai atrás. Mas o pai fica esperando. Agora, quando o irmão mais velho sai da festa e não quer entrar, o pai sai da festa para falar com ele e para trazê-lo de volta. Perceberam essa dinâmica? E é curioso porque o texto diz que quando o filho volta, o mais novo volta, o pai corre para encontrar com ele, abraçá-lo e beijá-lo. Mas com o filho mais velho, quando o pai sai, o texto não diz que se houve abraço, se não houve abraço,
não diz se houve reconhecimento do erro ou não houve reconhecimento do erro. O texto não trabalha muito a reação final do irmão mais velho. Só trabalha a reação final do irmão mais novo. Por que vocês acham que é assim? Porque quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo para as pessoas religiosas que estavam questionando dele comer com pecadores e publicanos, Jesus está respondendo para eles e dizendo: vocês são o irmão mais velho. Qual vai ser a resposta de vocês? Como vocês vão reagir ao perdão que eu estou dando para o irmão mais novo que você considera pecador? Eu quero frisar uma coisa com vocês que eu acho que é muito importante. E é muito difícil, tá? Antes que o irmão mais novo diga qualquer coisa, antes que o irmão mais novo, o irmão que volta, o pródigo, fale qualquer coisa, ele é abraçado e ele é beijado pelo pai. Antes de qualquer coisa, apenas por aparecer no horizonte com uma leve intenção de voltar para a casa do pai, porque o pai não sabe qual é a intenção do filho. O que ele veio fazer? Ele veio pedir mais dinheiro? Ele veio se esconder? O que aconteceu na vida dele para ele estar voltando? O pai não se pergunta isso. O pai olha e, movido pela emoção, ele corre. Ele abraça e ele beija o filho sem que o filho nada diga. E o pai podia agir com a gente, né? Quando as pessoas... O pai podia agir como a gente age quando as pessoas erram com a gente, né? Sai, corre, chega perto. Ah, voltou, né? Acabou o dinheiro? Gastou aonde? Aposto que gastou com besteira. Por que você está voltando? Está fugindo do quê? Ah, não quer trabalhar, né? Não quer ter calo na mão, né? Voltou para o bem bom da casa do pai. Ou quando a gente faz, por exemplo, no nosso casamento. Quando um dos dois faz alguma coisa errada, aí o outro, né, vai se achegando assim, pertinho, tal, meio que buscando aquelas pazes, né? Fez alguma coisa, a Vanessa, por exemplo. Coitada da Vanessa. Por exemplo, vai chegando, amor. Amor não. Amor não, você fez aqui, você sabe o que você fez. Não, amor, não sei o que lá, não sei. Não é assim não. Tem que pedir desculpa. Pede desculpa. Desculpa, amor. Não. Tem que dizer o que você fez de errado. Não é só pedir desculpa genérica. O que você fez de errado? Porque você fez isso, porque você fez aquilo, que você fez aquele outro, não sei o que lá, tá, agora vem só pedir desculpa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com uma boa parte de nós? O pai não faz nada disso. O pai abraça e beija o filho, e quando o filho começa a falar, ele fala: cala a boca, moleque. Você estava morto e reviveu, vem aqui. E abraça de novo, e beija de novo, e leva para o churrasco. Leva para a festa, e com música, e com dança. Eu me alegro que você voltou. O motivo pelo qual você voltou, não me interessa. Você voltou. É só o que importa para mim. Mas o irmão mais velho está chateado, ele está ofendido, ele está magoado por aquilo que o irmão mais novo fez. E ele não consegue perdoar a ação do irmão mais novo. Ele quer justiça. Ele quer que o irmão mais novo seja punido. E essa é a dinâmica que está acontecendo na parábola. E não tem a reação final do irmão mais velho, porque a pergunta continua para a gente: como a gente vai reagir? Como nós, seguidores de Cristo, vamos reagir quando ele abraçar as pessoas que a gente acha que merecem punição? Morte eterna, lago de fogo e enxofre. Como a gente vai responder ao abraço que Cristo dá às pessoas que a gente não gosta, que a gente odeia? Como?
E óbvio, eu não preciso explicar isso para vocês, todos nós, em algum momento, na nossa existência, fomos o filho pródigo, fomos o filho que saiu, que ofendeu, que excluiu, por livre e espontânea vontade, e depois voltamos. Mas para o nosso pecado, para as nossas falhas, para os nossos erros, a gente acha que perdão é merecido. Agora, quando o outro é o pródigo, quando o outro é aceito, quando o outro é abraçado, quando o outro é beijado por Cristo, eu grito justiça. Não pode, é injusto. E é duro. Porque uma das coisas que eu mais recebo de mensagem em rede social e nas conversas por aí é: legal, pastor, vamos receber todo mundo, mas e a mudança de vida? E a transformação que o outro precisa passar para continuar frequentando a comunidade? Minha amiga, a transformação é a vida é dele, não é tua. Assume os teus BOs com Deus e pronto, bicho. Mas a gente é tipo Caim. A gente tem o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com Deus não basta. A gente está preocupado com o relacionamento de Abel. O filho mais velho tem tudo do pai. O pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Mas o filho mais velho está preocupado com o filho mais novo. Pai, mas como é que você vai tratar ele? Como é que você vai fazer com ele? Me diz aí, não, ele tem que pagar alguma coisa. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que fazer alguma coisa para restituir essa herança aí que ele perdeu. Pai, você vai deixar assim? Abraçar e receber? Ah, tá tudo bem? Para de se preocupar com a vida que o outro tem com Deus. Para de ficar olhando para a vida que o outro tem com Deus, que o outro tem com as outras pessoas. Para de exigir justiça para os outros, transformação para os outros, e se concentra no pedido de misericórdia para você, na sua relação com Deus, nos seus pecados, nas suas limitações. Deixa o outro. Porque a sua relação com Deus tem que ser pautada pelo que o outro faz, pelo que o outro deixa de fazer. Por que você se indigna com o outro? E muitas vezes a indignação é justa, como no caso do irmão mais velho dessa história da parábola, mas muitas vezes nem é. O cara não tem nada a ver com você, nada a ver com a sua vida. Mas você está indignado. Porque você viu ele fazendo alguma coisa, ou você viu ele andando com alguém, ou ele tem um estilo de vida que você não concorda, e aí você fica indignado. Não pode, não pode. A gente tem que ser duro. O céu não é para qualquer um. Não é, Ciro. É duro, né? Tem umas verdades que a gente fala assim. É que dói na gente, né? A nossa relação com Deus é a nossa relação com Deus. A relação com Deus do seu coleguinha, da pessoa que senta do seu lado, é a relação dele com Deus. E como comunidade, com filhos pródigos, com filhos mais novos, mais velhos, com gente de todo tipo de raça, de cor, de tudo, de sexualidade, de tudo. A gente tem que parar de se preocupar com o outro. E fazer o que o pai faz com o filho, abraça, beija. Ah, mas ele não se arrependeu, o problema é dele com Deus, meu amigo. A sua função é abraçar e beijar, como Deus fez. E Deus não pediu nada em troca. Aí é com Deus e com ele, né? Não é com você. Vocês estão entendendo o processo? A misericórdia de Deus não pode gerar em nós um senso de injustiça. Porque quando gera um senso de injustiça em nós estamos dizendo automaticamente que nós somos melhores, que nós não somos pecadores e que o outro não merece aquilo que nós recebemos. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei,
Tem histórias que são tão simples, mas são cortantes como uma faca de 2 gumes. Elas dividem aquilo que nós somos e essas histórias fazem a gente olhar para as partes mais escondidas do nosso coração. Onde tem inveja, onde tem medo, onde tem um sentimento de superioridade. E a gente esquece que nosso chamado não é para julgar as pessoas. Não é para determinar que tipo de justiça elas merecem ou não merecem. Nosso chamado é para emular teu amor, para imitar o teu caráter, para abraçar e beijar as pessoas ainda que elas tenham nos excluído. E não é fácil. Mas que como comunidade e como corpo de Cristo, ao olharmos aquele que vem, que volta, aquele que, de uma maneira mínima, busca restaurar o relacionamento contigo, que nós possamos correr, abraçar e beijar, que nós possamos acolher e restaurar aqueles que deixaram de ser e querem tornar a ser. Toma-nos cada um em teus braços, nos enche do teu amor. E como os filhos todos pródigos, que lembremos do abraço que recebemos de ti. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. E disse sem pudor: não há em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em 2, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder. Não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou
teu cheiro, no quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu. Quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença e até semana que vem, no mesmo lugar, no mesmo horário. E é isso aí. Um abraço. Bom sábado a vocês.